Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês nesse espaço do MAP de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, capital. Eu sou Daniel Pavan. Nós vamos conversar aqui sobre temas do Evangelho no dia de hoje. O tema que nós escolhemos é Jesus sempre. Então nós queríamos que vocês pudessem, junto com cada um de nós aqui, nesse espaço virtual, né? Aonde você estiver, aqui no Rio, no Brasil, no mundo, que você pudesse entrar nessa sintonia de amor ao próximo, através de uma reflexão, não é? Através do Novo Testamento. Então eu queria até fazer uma proposta para que todos pudessem, nesses primeiros minutos, buscar o Novo Testamento. Se você estiver em casa ou pela internet, acessa aí o Novo Testamento. Nós vamos usar o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, tá? E nós vamos fazer uma reflexão em cima de um texto belíssimo, de um texto que se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo no mundo, não é? Com esse movimento sanitarista, esse movimento que está provocando mudanças no comportamento de todos nós e, de uma certa forma, virou as nossas vidas de cabeça para baixo. Então, eu estou convidando, né? Eu estou convidando vocês a buscar, dá tempo, aproveita aí o tempinho iniciais aí que nós estamos nas primeiras palavras, busquem o Novo Testamento e no capítulo 15, versículos de 1 a 20, Evangelho de Mateus. Esse programa é transmitido pelo MAP, está no Facebook e no YouTube. Então, se você tiver disponibilidade agora, maravilha, nós vamos estar juntos aqui nesse momento, mas se não, pode passar o link para as pessoas, pode enviar isso como um encaminhamento para aqueles que são queridos do seu coração e que possam aproveitar esses minutos, poucos minutos que nós estaremos juntos aqui fazendo essa reflexão. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel, trabalho no movimento de divulgação dessa doutrina que nós amamos, a reflexão espírita junto com o cristianismo desde que nasci. Eu tenho vivido essa possibilidade de divulgação do espiritismo desde que eu nasci, realmente, porque sou filho de pais que trabalham no movimento, que trabalham nessa tarefa de divulgação das lições benditas que o mundo já recebeu do nosso Mestre Jesus. Então, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, não é? Como eu te disse aqui, e versículos de 1 a 20. Então vamos lá no primeiro versículo. Disse Jesus assim, e aí a gente vai fazendo a leitura e pouco a pouco a gente vai fazendo as comparações. Disse assim o Mateus: alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Não tinha pandemia naquela época, não, tá? Se alguém já está pensando aí, já vou adiantando. Não tinha pandemia, mas gostaria de atualizar ou contextualizar o momento. O povo judeu, as características da religião judia, tinha como princípio a questão da purificação. E não só a purificação do espírito, mas também a purificação do corpo. E eles tinham por leis religiosas e leis civis a questão de guardar a questão de você ter as mãos limpas antes de você fazer as refeições. Não é? E nós vivendo esse momento de pandemia, parece que Jesus estava falando para nós agora.
Parece que ele acabou de falar e isso vai se aplicar para cada um de nós nesse momento. E é importante destacar aqui que os fariseus, que na verdade era um grupo específico dentro do judaísmo, um grupo que se preocupava com a interpretação da lei. Não só os 10 mandamentos, mas todas as leis que estavam contidas no Antigo Testamento, ditas e pronunciadas pelos profetas, não é? E o maior deles, Moisés. Então, eles se incumbiam da tarefa de dizer que aquilo que estava sendo lido estava sendo também aplicado na prática. Então, eles eram ao mesmo tempo os intérpretes e os juízes. Então, quando os fariseus, na casa onde Jesus estava hospedado, viram que os discípulos chegaram e não tiveram a preocupação de lavar as mãos antes de comer, eles já despertou logo. Isso é um equívoco, isso é contra as leis, as tradições do nosso povo. E eles questionam Jesus. E questionar Jesus aqui é colocá-lo, sim, numa situação difícil. Porque se você contraria as leis, você pode ser punido. Então, é interessante, é a resposta de Jesus. Porque eu fico refletindo, e não sei se vocês têm refletido sobre essa questão da pandemia. Abrindo um parêntese aqui. Quem está usando máscara? Quem está lavando a mão com álcool gel? Quem está mantendo o distanciamento social? Né? Isso são 3 condições tão básicas nesse momento difícil que a humanidade está passando e que as pessoas não estão simplesmente desconsiderando. Como se nada estivesse acontecendo. E nós estamos vendo milhares e milhares e milhares sendo infectados, ou milhões, e milhares falecendo, morrendo, sucumbindo a essa doença. E aí você vê as autoridades tomando medidas que possam trazer um maior conforto possível à população, e a população simplesmente se esquece. Daniel, mas a resposta de Jesus vai aqui colocar para que cada um de nós tenha que cumprir essas determinações hoje da pandemia? Não, isso não é uma questão de Jesus. Isso é uma questão cívica. Isso é uma questão de cidadania. Nós temos a obrigação de participar com a sociedade para aquilo que é melhor para a sociedade. Então, se as nossas autoridades estão determinando que seja usada a máscara em locais públicos, onde evitem-se as aglomerações, por que não fazer? Por que não cumprir? Ah, mas isso é a mesma coisa do lavar as mãos lá que os fariseus estão colocando? Sim, é a mesma condição. E vocês vão perceber aqui a diferença na postura de Jesus para aqueles que necessariamente estão olhando somente para as questões materiais. Então, olha só a resposta de Jesus. Os fariseus perguntaram: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus responde: e vós, por que violais os mandamentos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Nossa, Daniel, mas e aí mudou tudo? Sim. Jesus colocou a condição aqui muito superior ao problema de lavar as mãos. Porque um espírito crístico, um enviado de Deus, ele não tem a tarefa de dar ao povo aquilo que o povo mesmo tem condições de fazer por si mesmo. A tarefa de um espírito crístico, ou seja, um enviado de Deus, necessariamente é fazer com que a humanidade avance naquilo que ela ainda não é capaz de produzir bons frutos.
Então, os fariseus, representantes da religião, doutores e senhores da lei, tanto civil quanto religiosa, estavam questionando a Jesus por que os discípulos não lavavam a mão antes de comer. E aí Jesus coloca num outro nível a conversa. Ok, eles não lavaram a mão, mas vocês honram pai e mãe? E nós podemos aqui fazer uma crítica a nós mesmos. Muitas vezes temos uma preocupação enorme em manter a saúde física e não estamos nos preocupando com a saúde espiritual. Quantos de nós estão cheirosos, bem penteados, bem vestidos, numa casa limpa, mas que o entorno é briga, confusão, rancor, amargor, infelicidade, dor? O que Jesus está colocando aqui nós temos a preocupação em lavar as mãos e não temos, às vezes, a preocupação em cuidar dos pais. Uma coisa desconsidera a outra? Não. Jesus não estava dizendo que não era para não lavar as mãos. E eu gostaria que deixar bem claro aqui. O que Jesus está propondo não é não lavar as mãos. Pela uma tarefa de um espírito de luz como é Jesus, de alguém que é para nós modelo e guia para a humanidade, necessariamente nós precisamos refletir no que ele precisava deixar marcado nas pessoas naquele momento. O que ele queria? Não era dizer, realmente, lavar as mãos é importante. E é importante. Se não fosse importante, ele teria dito, não lavem as mãos. Jesus não tem essa postura. Qual é a postura dele? O que é mais importante? Porque ele estava conversando com religiosos. Ele não estava conversando com um homem comum. Ele não estava conversando com um lavrador, com um camponês, com um pastor. Ele estava conversando com um rabi, com um doutor da lei, um fariseu. E aí a gente se pergunta, é mesmo? Se ele estava falando com um doutor da lei, ele tinha que colocar questões para esse doutor da lei que permitisse a ele refletir em questões muito maiores. E foi o que aconteceu. Jesus pergunta, fariseus, o que é mais importante segundo a lei? Honrar pai e mãe ou lavar as mãos? Eu já deixo aqui para vocês o que é mais importante. Respeitar a sua mãe ou lavar as mãos? Eu vou até colocar uma outra proposição aqui. Alguém já comeu com as mãos sujas? Acho que não, né? Eu acho que nunca. Ninguém nunca comeu, não esqueceu de lavar a mão. Eu acho que nunca. Eu acho que só eu. Porque eu já, com certeza. Se alguém tiver filho aqui, me diga se o filho já comeu alguma coisa que caiu no chão. Acho que não, né? Criança, caiu no chão, eles não pegam, eles não colocam na boca, né? Eles colocam coisa suja na boca. Eu estou sendo um pouco irônico aqui e tentando até fazer um pouco de graça, para a gente perceber a delicadeza do que estava sendo conversado lá com os fariseus, questionando. Vocês estão questionando o lavar as mãos e muitas vezes não se questionam sobre as questões espirituais que são muito mais importantes. Então você, como um doutor da lei, deixa um pouquinho essas questões materiais de lado e se preocupa com a tarefa fundamental de um religioso, que são as questões do espírito. Mas Jesus não para por aí. E ele se torna extremamente duro com esses chamados fariseus, os doutores da lei, né? Das tradições do povo judeu e das tradições religiosas. Então eles são um misto de juiz e doutores no sentido de aqueles que refletem as questões religiosas. Ele diz assim, Jesus,
hipócritas, ou seja, aquele que fala uma coisa na frente das pessoas e por trás faz outra. Hipócrita é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. E aí Jesus está sendo muito, mas muito claro nessa passagem. Se for necessário, eu volto e leio de novo. Mas olha, ele está chamando essas pessoas, no caso os fariseus, que fizeram a proposição a ele, por que os discípulos não lavavam as mãos? Dizendo, vocês estão se preocupando mais com lavar as mãos do que com as questões espirituais do sentimento. E ele deixou bem claro aqui, olha, prestam culto com a boca. Ai, Senhor, louvado seja Deus. Mas a primeira coisa que acontece, já desespera, já começa a gritar. Vão é o culto que me prestam porque ensinam preceitos, ou seja, falam de coisas que só vêm dos homens. Então, olha só, Jesus criou aí uma separação, uma distinção entre os ensinamentos religiosos e divinos das questões humanas. Lavar as mãos é um preceito divino ou é humano? Nós temos que pensar nisso. Realmente, lavar as mãos diz respeito a uma condição humana. Isto. Vocês estão mais preocupados com as questões humanas do que as questões espirituais, do que as questões divinas. E Jesus, como mestre de amor e bondade, aquele que veio para ser modelo e guia para a humanidade, tinha que chamar a atenção dos fariseus. Mas ele também está chamando a atenção de todos nós. Porque para muitos de nós que estamos aqui ligados nessa palestra, nesse encontro, nessa reflexão, estamos rodeados de saúde física, mas muito doentes espiritualmente. Esse é o mês amarelo. Vocês sabem o que significa o mês amarelo? É um mês de cuidado, de atenção com o suicídio. E o que é o suicídio, se não a doença da alma? Aquele que acredita não ter saída. Aquele que acredita que acabaram as opções. Aquele que está enfrentando um problema e vê no aniquilamento da vida a única solução para todos os seus problemas. É uma doença. Doença de cunho físico e espiritual. E se nós não percebemos que as grandes dificuldades da humanidade estão nas questões espirituais, nós vamos continuar tendo muitos suicidas cheirosos, limpos, bem arrumados, todos os dias. Se esquecendo que não é a casa externa, não são as questões externas as mais importantes. Esquecemos às vezes da saúde emocional, da saúde espiritual. E é o que o MAP muito faz, e faz com qualidade. Trazer as pessoas para as questões espirituais. Nós temos muitos caminhos. E às vezes as pessoas perguntam assim, qual o caminho para Deus? Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Até o do suicídio. Daniel não faz isso, as pessoas vão se suicidar para encontrar Deus. Não. Não é isso. Aqueles que suicidam têm no suicídio um caminho tão doloroso, tão amargo, que aprendem. Nós temos um número grande de irmãos que tiveram a oportunidade de falar sobre como é a morte para aqueles que se suicidam. E é dolorosa. A maior decepção de um suicida
é saber que a vida não acaba. E ele fala: vejo as minhas dores se prolongar pela eternidade. Então imagina, você que está na vida acreditando que a morte vai ser a solução, a morte chega e ela não apresenta a solução. Então, nós temos que procurar outros caminhos. E Jesus estava falando exatamente isso com o que ele chamou de hipócritas. Aquele que fala uma coisa, ai, Deus é bom, Deus é ótimo, nos momentos bons, porque quando aparece a dor, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, estou abandonado. Quem somos nós? Em que acreditamos? Eu costumo dar até um exemplo, é um exemplo muito dolorido, de uma mãe que perdeu um filho que foi colocado numa van para ir para a escola. A van bateu e o filho faleceu. Ela, logo que recebeu a mensagem, a notícia de que tinha perdido o filho, correu na porta de casa, tirou a santa e quebrou. Ela tinha uma santa, Nossa Senhora lá, que ela julgava proteger a família e os filhos. Como a santa não protegeu, ela pegou e quebrou a santa. Eu falei assim, espera aí, tem alguma coisa errada nessa história, não é? Eu acredito na santa até o momento que ela está me protegendo. Depois que passou o momento em que eu não fui protegido, eu já não confio mais. É para estas pessoas que Jesus está dizendo, hipócritas. Ou seja, você fala uma coisa e age de outra forma. Lavar as mãos é importante? É, para as questões materiais. Para as questões espirituais? Não, isso não é importante. Mais importante para as questões espirituais é que você ame e respeite seus pais. E ele continua, o nosso Mestre Jesus. Depois, ele convoca a multidão, porque olha só, ele estava falando com os... Deixa eu ver se o pessoal está atento aí. Com os fariseus. Ele estava falando com os fariseus. Ele deixa de falar com os fariseus e chama a multidão. E diz assim, ouvi e compreendei todos. Não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que contamina o homem. Olha, de cair o queixo. E quando eu cheguei nessa parte, eu falei assim, gente, Jesus sabia que ia ter uma pandemia no mundo? Jesus estava falando há 2000 anos atrás, por isso que o tema do nosso encontro hoje é Jesus sempre. Ele já sabia de que ia acontecer uma pandemia e de que todos nós estaríamos meio desavorados no meio de tantas incertezas. Ele diz, ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Eu vou atualizar, Jesus, me permita, não é aquilo que entra pela boca, não é aquilo que entra pelo nariz, não é aquilo que entra pelos olhos, não é aquilo que entra na mão que contamina nós espíritos. O que contamina o homem é o que sai dele. Eu acho tão lindo, mas quando você faz uma leitura muito superficial, a gente fica sem entender. Mas Daniel, mas o coronavírus contamina a gente. Mas o homem que Jesus está falando aqui não é o homem material. Lembra que ele pediu aos fariseus para separar? Lavar as mãos são preceitos dos homens. Honrar pai e mãe são preceitos divinos. E Jesus não estava aqui para ensinar os homens a fazer aquilo que os homens podem descobrir por conta própria. Jesus estava aqui para colocar as condições espirituais num nível que nós poderíamos entender que é possível alcançar. Então, ele não só falava do amor, como vivenciava o amor. Ele não só falava do perdão, como vivenciava o perdão. Ele não só falava na confiança em Deus, como vivenciava a confiança em Deus. E é isso que marca a vida de Jesus para cada um de nós.
Ele não falava, ele vivenciava. Então, quando ele diz aqui que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, ele está falando assim, esquece das questões materiais. Nós não estamos falando aqui do que os homens podem descobrir por conta própria. Vírus contamina? Contamina. Mas o vírus mata só o corpo. Só o corpo. Nós, espíritos, quando deixarmos o corpo físico, o que estaremos levando para a vida eterna? E é esta questão que ele está colocando aqui. Se você está limpo, asseado, com álcool gel, eu tenho a máscara aqui, ó. Acho que eu vou pôr a máscara para não me contaminar. Aí você coloca a máscara e acha que está tudo resolvido. Pronto, eu estou são, eu estou salvo. Eu peço desculpa para decepcioná-los, porque não sou eu que estou falando, é Jesus. E Jesus está dizendo: o que nos torna infelizes, o que nos torna tristes, o que nos torna falíveis, não é aquilo que entra pela boca, é aquilo que sai do coração. São sentimentos, e ele fala de coração, ele fala de sair do homem, porque ele está falando daquilo que nós despejamos para aqueles que estão em volta. Eu não sei como é a vida de vocês dentro de casa, na família. Mas a maior parte das famílias tem enfrentado diferenças dentro de casa. Diferença entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os filhos. E essa característica da nossa sociedade atual, ela é uma necessidade de crescimento espiritual. Porque se nós viermos somente com aqueles que nos amam e nos amparam, nós não vamos desenvolver a capacidade de agir com novos sentimentos, de amar o diferente, de amar a diversidade. Um é espírita, outro é evangélico, outro é umbandista, não interessa. A questão é o respeito e o amor. É disso que Jesus estava falando. E os discípulos que estavam ali, junto com eles, ficaram muito preocupados. Ficaram muito preocupados com a fala de Jesus. Primeiro ele fala para os fariseus, e ainda é duro com eles. Assim, aprenda a separar as coisas de Deus das coisas dos homens. Os 10 mandamentos são divinos. O resto é tudo criação dos homens. Então, assim, vamos aprender a separar o que é de Deus do que é dos homens. Aí ele chama a população e deixa bem claro que contamina o homem não é a questão de lavar as mãos ou não. O que contamina o homem é o que sai dele. Ele está falando das questões espirituais e das questões imortais, para a eternidade. Se você está preocupado com esse corpo físico, eu lamento dizer, ele tem durabilidade finita, ou seja, ele tem prazo para vencer. Quantos anos? Uns poucos anos, outros 50 anos, outros 70, outros 100, mas 200 ninguém chega. E esses discípulos, preocupados com o que isso ia provocar na população, pergunta a eles, a Jesus assim: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? E eu fico muito feliz, porque era esse o objetivo. Se os fariseus não tivessem se escandalizado, é que Jesus não tinha atingido o objetivo. Por que eles se escandalizaram? Porque Jesus está falando assim, olha, cuida daquilo que é espiritual para vocês que são sacerdotes, para que são homens religiosos. E eu espero estar falando aqui para aqueles que querem uma vida
espiritualizada. Porque o MAP tem esta tarefa de espiritualizar a vida das pessoas. E aí a gente fica se perguntando, se nós queremos nos espiritualizar, devemos seguir ou não Jesus? Se queremos nos aperfeiçoar, devemos seguir os grandes preceitos colocados em todas as religiões ou não? Porque eu não conheço religião que prega o desamor, que prega a inimizade. As religiões que caminham nessa linha, elas não duram. Elas não sobrevivem. E Jesus vai falar. Então, olha, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, tem alguma coisa errada, porque a sua fala escandalizou todo mundo, Senhor. E aí Jesus retorna para eles e diz, olha o que Jesus diz. Vê se bate com o que eu acabei de falar. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, se existe uma mensagem, seja espírita, seja cristã, seja evangélica, seja umbandista, candomblessista, seja judia, seja budista, se elas não falam o que Deus determinou, pode saber, não vai durar. E eu posso dizer já adiantar uma questão para vocês. Existe farisaísmo no mundo? Existe ainda uma seita farisaica, ou seja, onde os seguidores são formados para ser um fariseu como na época de Jesus? Não. Então Jesus estava anunciando que se eles continuassem nesse caminho, o farisaísmo deixaria de existir, como deixou. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Ou seja, não vai durar para a eternidade. A gente não leva para depois da morte. Aquilo que é da terra, fica na terra. Será arrancada pela raiz. Deixai-os. Deixa os fariseus. Lembra que ele estava conversando com os fariseus. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz outro, tombarão ambos na mesma vala. E eu preciso fazer aqui uma interrupção para dizer, espera aí, eles eram cegos? Os fariseus eram cegos? Eles não viram os discípulos não lavando as mãos? Então eles não eram cegos. De que cegueira Jesus está falando? É da cegueira espiritual. É por isso que às vezes o evangelho é tão difícil de ser lido. Às vezes as pessoas me dizem assim, Daniel, não consigo entender nada, Daniel. Olha, é porque a gente pega as palavras e lê cada uma delas pelo que elas representam. E não é assim. Jesus, ele sempre coloca questões que estão no contexto. Então ele está chamando esses homens, esses sacerdotes, esses fariseus que cuidavam das questões religiosas de cegos espirituais. E de que esses cegos espirituais não seriam capazes de guiar o povo. E por não serem capazes de guiar bem o povo, eles seriam arrancados, porque não falavam coisas que Deus autorizava. Não eram plantas colocadas, semeadas por Deus. Se não foi semeada por Deus, acaba. E é assim em todos os lugares. Então, vamos lá. Quando ele fala homem, ele não estava falando homem físico. Porque ele fala que o que entra pela boca não é o que mata, é o que sai. Então, esse homem é diferente do outro. Exatamente. Quando ele fala homem, eu tenho que saber que tipo de homem ele está falando. E Jesus sempre, vou deixar aqui uma dica, sempre fala para as questões espirituais. Ele nunca fala para as questões materiais. Jesus vai proteger meus filhos.
Sim. Materialmente ou espiritualmente? Espiritualmente. Ah, então aquela mãe que o filho morreu na viagem de van, ela queria a proteção física ou uma questão proteção espiritual? Ah, ela queria proteção física. Ela queria a saúde física dos filhos. Todos nós pais queremos. Mas Jesus está oferecendo a proteção espiritual. E eu já deixo para vocês aqui uma certeza. Esta mãe se enganou profundamente porque os filhos não morreram. O filho não morreu. E se ela tivesse percebido que esse filho foi para a vida eterna e lá ele continua vivo, ela entenderia que Jesus o está protegendo agora na realidade do Espírito. Ele foi bem acolhido, ele foi bem recebido, ele foi amparado pelo mundo espiritual. Essa mãe não se revoltaria contra Nossa Senhora, não se revoltaria contra Jesus. E entenderia que nós estamos fazendo a nossa parte e que Jesus está fazendo a parte dele. E que a nossa parte não é esperar proteção material, mas sim fortalecimento espiritual. E Jesus ainda é questionado por Pedro. Senhor, Pedro, discípulo, Senhor, eu ainda não entendi essa sua fala, não é? Não é o que entra pela boca que mata o homem, é o que sai. Cegos que guiam cegos. Ele falou assim, Senhor, eu estou confuso. O Senhor poderia ser mais claro? E aí, eu deixo aqui uma reflexão para que a gente faça. No primeiro momento, ele fala com os fariseus. No segundo momento, ele fala com a multidão. E agora vem o terceiro momento. Vocês viram quem é que pergunta para ele? Pedro, discípulo. Então, Jesus agora está falando com os discípulos. E olha, ele tem 3 falas distintas. Para aqueles que são religiosos, mas materialistas, para aqueles que são materialistas de uma forma geral e para aqueles que são espiritualistas ou religiosos espiritualistas. Então, olha só, são 3 grupos distintos. E Jesus tem 3 falas distintas. A mais clara vai ser agora com os discípulos. E ele vai deixar todos os pontos nos seus devidos lugares. Não se assustem, são palavras de Jesus. Jesus responde a Pedro: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Eu acho que Jesus não foi claro, né? E o Daniel vai ser. Até porque me pediram para que a gente seja bem claro nesse programa. Entra pela boca, vai na barriga e vira cocô. É isso que Jesus está dizendo. Entra pela boca, vai ao ventre, ventre é a barriga. Vai para a barriga e depois é lançado num lugar secreto. É a fossa, a privada, a moita, aonde você fizer suas necessidades. Ou seja, vai virar fezes. Daniel, Jesus falava assim, com os discípulos ele falava. Com os discípulos ele era o mais claro possível, porque ele precisava que essas pessoas o representassem depois na vida. E que eles pudessem dar o mesmo testemunho espiritual que ele, Jesus, estava dando. E Jesus continua. Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que contamina o homem. E aí eu volto a dizer aqui, cuidado. Saiu do coração? O que é que sai do coração? Sangue. Ah, não é do coração físico que Jesus está falando. Não. O que sai do coração? Amor, sentimentos, emoções.
E é isso que contamina o homem. Qual homem ele está dizendo? Então lembra que cuidado com as palavrinhas. Se sai do coração e contamina o homem, não é um homem material. É um homem espiritual. Então, guardar maus sentimentos ou bons sentimentos, isso contamina o homem espiritual. Ele não está dizendo que sejam boas coisas ou mais coisas. Ele está dizendo que o que sai da boca. Se o que sai da sua boca são bons sentimentos, vai te contaminar no sentido bom da palavra. Você vai ser bem contaminado. E se você fala mal, projeta os sentimentos, coisas ruins, o que vai acontecer? Necessariamente você vai se impregnar de sentimentos ruins. E aí chega no momento final aqui do nosso encontro. Por quê? Jesus vai explicar exatamente o que é que sai do coração. Ele vai dizer para Pedro e para todos os discípulos o que ele chama de sair do coração e contamina o homem. E é de uma clareza tão absoluta que às vezes até nos assusta. Olha o que ele diz na última parte dessa proposição de estudo. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Então, o que contamina o homem vem do coração, ele está dizendo porque é do coração que sai tudo isso. Ele não está falando de sangue, ele não está falando de um coração material. Assim, o que contamina o homem, positivo ou negativamente, é o que sai do coração. E ele diz, o que sai do coração são os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que contamina o homem espiritual. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não contamina o homem. E eu fico muito feliz de encontrar ainda nessa mensagem de Jesus, 2000 anos depois, uma orientação segura para as nossas vidas. Nós que estamos vivendo um momento tão difícil para a humanidade. Porque se a pandemia está passando no sentido sanitário, higiênico, as questões econômicas, as questões maiores, governamentais, elas ainda vão durar muito tempo. E nós precisamos estar atentos, porque ainda vai ter muita fome, ainda vai ter muito roubo, ainda vai ter muita dor, não pelo vírus, mas pelaquilo que a pandemia provocou no mundo. Então, quando Jesus nos alerta aqui que lavar as mãos, não lavar as mãos, isso não contamina o homem, é porque na tarefa espiritual que ele tinha, ele precisava destacar que as questões que são dos sentimentos são muito mais dolorosas para o espírito do que necessariamente lavar as mãos ou não. Então, numa tarefa gigante como a que ele tinha, e gigante como tinham os fariseus, ou seja, os religiosos, ficar se preocupando em lavar as mãos é muito pequeno para a tarefa que nós temos de evangelizar a população, de espiritualizar a população. E fica aqui o nosso convite para a reflexão em torno disso. Quanto estamos nos preocupando com a saúde física e esquecendo que muitos de nós vão desencarnar e vão se encontrar na realidade do espírito mais pobres do que estavam aqui, mais sujos do que estavam aqui. Então, não é para deixar de lavar as mãos. Lavem as mãos. Usem a máscara, não é?
Evitem o contato próximo, mas não se esqueçam, é das questões espirituais. Que Jesus nos fortaleça no dia de hoje. Que Ele nos traga sempre as maiores inspirações para sermos seres melhores. Sermos melhores para nós mesmos, sermos melhores para a sociedade, sermos melhores para a nossa família, sermos melhores para todos ao nosso lado. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz.